Esse daqui é a apresentação do meu trabalho final de P2 da disciplina de Sistemas Digitais, que é ministrado pelo professor César Giacomini Penteado. Meu nome é Jonathan e vou estar apresentando o projeto aqui nesse vídeo. Bom, o professor passou uma lista de 10 exercícios e pediu para que nós escolhêssemos 5 desses e fizesse no simulador de protoboard virtual ou no simulador de portas lógicas, sendo apenas o primeiro o único obrigatório de ser feito e em ambos os simuladores. Então vamos começar por ele. Então ele fala aqui, ó, utilizando display de 7 segmentos, decodificadores e contadores a partir de 000, contar até formar seu RA, parando em cada número correspondente. Então vamos lá. Então, para começar, o meu RA ele é o 203232 0. Ele está sendo mostrado aqui, 20, 32, 32 e 0. O que eu utilizei para fazer ele? Eu utilizei um contador binário crescente de 0 a 9, tá? Que ele está aqui. O que ele é basicamente? Ele recebe um clock, né? Um pulsozinho, e a cada clock que ele recebe, ele vai subindo. Então, ele começa em 0, depois ele vai para 1, depois ele vai para 1, 0, que é o 2 em binário, depois ele vai para 1, 1, que é o 3 em binário, e assim sucessivamente até ele chegar no 9 e resetar aqui. Pode ver até que no final a porta lógica aqui, né? Ela entra aqui no reset, tanto que essa OR aqui, ela vai resetar ou se eu clicar no botão de reset, ou se chegar no final, que seria o 9. Também utilizei aqui um decodificador de 7 segmentos, que ele está sendo mostrado aqui. Ele serve para quê? Ele pega o valor em binário e transforma ele num valor em digital. Desculpa, num valor em decimal. Tá? Por quê? Porque o valor em decimal ele fica mais fácil de ser visualizado por nós humanos. Nós utilizamos o sistema de numeração decimal. E aí tem um display que ele serve nada mais é para mostrar esse valor em decimal. Bom, como que funciona? Eu tenho um clockzinho que é um pulso elétrico, aqui ele está interligado pelas portas AND, porque quando eu der esse clock inicial, o número do RA ele vai começar a subir de 0, 1, 2, 3, até ele parar no número correspondente de cada dígito. Ele passa aqui pelo contador, então o contador vai subindo, né, de acordo com o clock que ele vai recebendo. Aqui embaixo eu tenho uns LEDs para demonstrar o número em binário, tá? E só que assim, eu não posso deixar ele ficar passando e voltando, eu preciso travar no número correspondente. Então, por exemplo, eu tenho aqui o número 3 do meu RA. O que vai acontecer? Ele vai dar o clock, ele vai de 0, 1, 2, 3. Quando chegar no 3, ele tem que travar e ficar parado lá. Como que eu faço isso? Eu uso essas portas NOT. De que maneira? Percebe que o 3 é o quê? É o 0, 0, 1, 1 em binário. E a porta NOT, ele representa o quê? Esse LED apagado. E a porta sem a... Desculpa, e o fio sem a porta NOT representa o LED aceso, que seria o 1. Então, o 3 é o 0, 0, 1, 1. Então, aqui, ó, 0, 0, 1, 1. Mesma ideia para o 2. O 2 é o quê? É o 0, 0, 1, 0. Olha aqui, ó, 0, 0, 1, 0. A ideia é exatamente a mesma. Então eu consigo travar no número correspondente desta forma. Eu tenho aqui um botão de reset, que ele vai resetar todos os valores. Vamos apertar de novo para que a gente possa visualizar o número subindo e travando no respectivo número correspondente. Aí, ó, pode ver, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, e aqui como é 0 já inicia zerado. E aí isso acontece em todos os displays. Esse exercício aqui o professor também pede para ser feito na protoboard, então vamos desligar aqui e colocar de novo para ele iniciar. Aí beleza, deu o mesmo resultado, 20, 32, 32, 0. A ideia é a mesma, eu tenho um clock aqui que é representado por esse interruptor, tem o displayzinho de 7 segmentos, tá? Tem os protoboards e cada dígito que eu coloco lá naquele display, eu utilizo essas 3 portas aqui, tá? Que são quais? Se você olhar aqui no Logisim, eu tenho uma porta AND de 2 entradas, uma porta AND de 4 entradas e portas NOTs que eu utilizo de acordo com o número que eu preciso. Então, se eu voltar aqui na protoboard, olha só, portas básicas, AND de 2 entradas, né, que é a primeira que eu tenho lá. AND de 2 entradas é o chip 7408. Olha ele aqui, 7408. A próxima é NAND, né, de 4 entradas. NAND de 4 entradas é a 7420. Ela aqui também está aqui, 7420. E por fim a NOT, 7404, 7404.
ela está aqui. Aí é só fazer a conexão dos fios e ele vai mostrar no display. Mas a ideia é a mesma do Logicim. Aqui o próximo exercício é o 2, o jogo de dado eletrônico, um circuito que simula o lançamento de um dado exibindo um número aleatório de 1 a 6 em um display de 7 segmentos ao pressionar um botão. Então vamos simular um dado, né, um jogo de dado. A ideia aqui, se você perceber, é bem similar à do RA. Ele utiliza um contador, utiliza um decodificador, utiliza um display. Até as portas são as mesmas, né? AND, né? Aqui no outro era AND, mas estou usando uma AND. E as portas NOT. A diferença é que o contador daqui, em vez dele ir de 0 a 9, ele vai de 1 a 6. Tá? Por que isso? Porque eu tenho que travar no número 6. Né? E depois, ao invés de eu... na verdade, travar não. Ele tem que ir de 1 a 6 e ficar fazendo essa volta. No outro ele travava, né? Mas é basicamente a mesma coisa. Eu tenho um clock aqui com pulso elétrico. Tá? Tem aqui os LEDs para representar. E eu tenho esse pino aqui que representa que eu estou rolando o dado. Então eu clico aqui, ó. Rolei o dado, deu 1 e 3. Rolei o dado de novo, deu 1 e 6. Rolei o dado de novo, deu 3 e 3. Rolei o dado de novo, deu 1 e 6. O que diferencia basicamente lá do RA para esse daqui é a duração de nível do pulso. Porque por padrão ele vem um pulso tanto no nível alto quanto no nível baixo. Mas para fazer uma simulação mais real, é comum que quando você jogue com 2 ou mais dados, não caia sempre no mesmo valor, os dois dados iguais. Na verdade, é bem difícil disso acontecer. Então, você pega um segundo clock e muda o valor dos pulsos, tanto no nível alto quanto no nível baixo. Aqui eu coloquei 20 e 100, mas você poderia ter colocado qualquer outro valor aleatório. Terceiro exercício é um gerador de paridade, um circuito que recebe uma palavra binária de 4 bits de entrada e gera um bit de paridade, par ou ímpar. Aqui é importante frisar, né? Obrigatório usar flip-flops. Então, vamos lá. Como que funciona aqui? Vamos explicar primeiro a paridade. A paridade nada mais é que contar a quantidade de números uns em um número binário. Então, se eu tenho, por exemplo, o número binário 3, que é o 0011, eu tenho dois números uns, então esse número tem paridade par. Se eu tiver, por exemplo, o número binário 0111, eu tenho três números ímpares, três números uns, então eu tenho uma paridade ímpar, tá? E como que esse exercício aqui foi feito? Eu utilizei aqui o flip-flop, como o exercício pede. E o que é o flip-flop? Nada mais é que ele armazena um valor, que é o 0, 1, ligado ou desligado. Como que eu faço isso? Eu seto aqui, se eu quero setar ele em 1, eu clico aqui nesse outro pino no clock e ele salva em 1. Se eu quero voltar para o 0, clico aqui no 0 e volto ele para o 0. Tá? E foi utilizado as portas Shor. Por que as portas Shor? Porque a porta Shor, o resultado dela, nada mais é que uma paridade ímpar. Então, o que eu faço? Eu faço vários testes iniciais, a primeira com a segunda, vamos dizer assim, né? Um teste de paridade. Faço com a terceira e com a quarta. Se tivesse mais bits, eu faria a mesma coisa. Né? E no final, eu faço um teste final, pegando todos os resultados de paridade e jogando no resultado final. Nesse caso aqui, eu tenho um exemplo do 0, 1, 1, 0. São dois números uns, né? Como são dois números uns, ele é uma paridade par, né? E para eu mostrar é só inverter um valor com outro com a portinha NOT. Aí o quarto exercício é o sistema de senha binária, um sistema que compara uma sequência binária de 8 bits de entrada com uma senha pré-definida e acende um LED de aceso se a senha estiver correta. É obrigatório também usar flip-flops. O exercício 4 ele é bem similar ao exercício 8, que é o detector de igualdade, que é um circuito que compara duas entradas binárias de 8 bits e acende um LED se ambas forem iguais. Esse projeto ajuda a entender melhor porta Shor e circuitos de comparação. Obrigatório usar flip-flops. Como eles são muito parecidos, a única coisa que difere é que no sistema de senha, a senha ela já vem pré-definida, no sistema de igualdade eu tenho duas entradas de valor que eu vou setar elas, né? Então eu vou começar pelo detector de igualdade, depois eu explico o sistema de senha binária.
Então eu tenho aqui o detector de igualdade. Como que ele funciona, né? Novamente aqui eu tenho os flip-flops, eu armazeno os valores, os resultados, né? E eu tenho esse botão aqui que funciona como se fosse aquele pino aqui, só que ele é um pouquinho mais prático, né? Então, como que funciona? Se os LEDs de cima, a quantidade e a posição deles forem iguais aos LEDs de baixo, esse LED de igualdade ele vai acender. Se ele for diferente, como no caso aqui, esse LED apaga. Mas como que eu verifico isso daqui? Bom, eu pego o resultado do primeiro flip-flop de cima e junto com o primeiro flip-flop de baixo. Vou deixar só eles ligados para facilitar a visualização. Então percebe que ó, esse fio aqui ele está saindo, tá vendo esse resultado desse flip-flop? Ele está vindo do primeiro de cima e esse segundo fio aqui, dessa portinha XNOR, está vindo do de baixo. E eu vou fazendo isso com todos os flip-flops, tanto de cima quanto de baixo. Eu pego o primeiro de cima com o primeiro de baixo, o segundo de cima com o segundo de baixo, o terceiro de cima com o terceiro de baixo, e assim por diante. E jogo eles numa porta XNOR. Por quê? Vamos pensar primeiro na porta Shore, né? No ou exclusivo. O próprio nome já diz, ele é um ou exclusivo. Ou é um ou é outro. Esse ou é um ou é outro, nada mais é que é o quê? É uma desigualdade. Né? Eu estou vendo se eles são o quê? Desiguais, ou seja, diferentes. Se a Shore eu verifico a diferença, a XNOR, né, o não exclusivo, que é o contrário dela, eu verifico a igualdade. Porque se uma é o oposto da outra, né? Então, por isso que eu utilizo a XNOR. E no final eu junto o resultado de todos numa AND, porque a AND vai verificar se todas estão em conformidade, né? São verdadeiras, assim, por assim dizer. Então, por exemplo, aqui, né, eu vou fazer um teste. Se eu pegar e colocar aqui a última, ligar o último LED e apagar o primeiro. Eu tenho a mesma quantidade de LEDs, só que a posição é diferente. Dá certo? Não dá. Tem que estar na mesma posição para estar igual. Se tiver um LED a mais ou um LED a menos, também não funciona. Deixa eu ver aqui, ó, tá vendo? Ó, primeiro de cima e primeiro de baixo dão iguais. E o resultado dá que eles são iguais aqui no LED. Vamos agora aqui para o sistema de senha binário. Ele é igualzinho ao que eu já fiz lá no de igualdade. Tanto que esse macro que eu tenho aqui, eu tirei ele de lá do sistema de igualdade. A única diferença é que aqui, como é uma senha, em um deles, né, eu vou colocar uma fonte, que aí eu vou setar qual que eu quero deixar ligado e desligado já dos LEDs, mas a ideia é a mesma. Tanto que se eu vier aqui, por exemplo, eu já deixei aqui a senha de baixo pré-definida e a parte de cima é a entrada. Né? Claro que na prática isso não vai ser assim não vai ficar à mostra, mas para exemplificar, facilita a visualização. Então a senha de cima, eu digitei, ela está correta, acertou, acende o LED. Aí se eu mudar, opa, mudei um só que foi, errou. Coloquei certo, ele muda. Coloquei um a mais, já não está igual. Ele já muda o valor do LED. Bem tranquilo também. E por fim, o exercício 10 que eu escolhi para fazer, o detector de pares e ímpares. Então é para verificar se tem um número par ou ímpar de acordo com a entrada binária de 8 bits. Então vamos lá, esse é o último exercício. Eu tenho ele aqui, utilizei aqui um contador binário igual lá dos outros, tá? Que ele vai lá de... ele vai subindo, né? Igualzinho. Só que aqui ele é um pouquinho mais extenso, porque no outro era de 0 a 9, esse aqui, né? Ele é um pouquinho maior, porque ele é 8, eu utilizo 8 bits, né? Normalmente no de 0 a 9 nós utilizamos 4 bits, e esse daqui de 8 bits, né? Eu só fui aumentando a quantidade. E como eu utilizei tanto um contador up e down, né? Só tem essa diferença, né? Que eu posso tanto subir quanto descer. Mas a explicação e a ideia é a mesma lá de trás do RA. Como eu já expliquei, eu não vou ficar me atentando muito a isso agora. Então, por exemplo, aqui ele verifica se o número ele é par ou é ímpar. Tá? Então, vamos ver aqui, por exemplo. Cliquei aqui, né? O número 1. O número 1, ele é o quê? Ele é um número ímpar, correto? Beleza. Número 2, que é o 1 e 0.
ele é o quê? Ele é par. O número 3, que é o 1, ele é ímpar. E como que eu faço essa verificação? Eu só preciso verificar o último bit, porque não importa se o número ele é extenso, né, ou não. Se eu tiver um número muito grande, tipo 1.240.346, esse número é um número par ou número ímpar? Ah, o último número é o 6 é par. Se eu tiver 543.953, então o último número é 3, né? Ele é ímpar, então esse número é ímpar. Então a ideia é a mesma. Eu só pego o último LED, ligo um outro, né? Nego. Na verdade, eu ligo dois LEDs. Um eu deixo normal e um eu deixo negado. Porque se não for par, ele é ímpar. Então ele vai alternando. Só isso. Eu posso tanto ir subindo os valores quanto descendo. É isso então. Esse foi o meu projeto de P2 do professor César, da disciplina de Sistemas Digitais. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até uma próxima.